levar a transparência para o consumidor. Não, mas eu compro aquele vinho argentino a 50% mais que o mercado. Aquela vantagemzinha. Se não, cara, beleza, parabéns, está comprando uma vantagem, mas saber que 25% do que entra dessa marca famosinha é adulterado, tu pode estar até com metanol, que já teve problema na Itália. Intoxicação, problema alimentar. 2, cara, tu saber que se a Polícia Federal ficar aqui ou pegar o cara, ele vai rastrear o teu WhatsApp que tu compra desse cara e tu pode ser lesado. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pod Venda Mais Vinho. Meu nome é Diego Bertolini, sou empresário, consultor de mercado, especialista em vinhos e líder do movimento Venda Mais Vinhos. E todas as quintas-feiras aqui nesse bate-canal, nós estamos aqui com empreendedores com o intuito de transmitir para vocês sacadas e estratégias para você acelerar a venda do seu negócio com vinhos. Então, se você aqui segue o nosso canal, não deixe de dar seu like, compartilhar seu conteúdo. Esse podcast também está lá no Spotify, então se você está nos escutando ou também assistindo pelo Spotify, não deixe de dar os 5 estrelas, porque senão no próximo vinho vai dar bochoné na tua rolha, então isso é superstição, então dê lá o seu like, as 5 estrelas e vamos desenvolver o mercado de vinhos no Brasil. E também, eu quero dar mais um recado para você seguir lá nossos conteúdos. Digita lá nos nossos comentários, eu vou estar enviando um e-book para você, com estratégias e sacadas para o desenvolvimento do seu negócio. E hoje, gente, a gente vai estar comentando e também abordando uma temática super polêmica, que é como vocês e nós, que atuamos nesse mercado de vinhos, nós podemos competir com aquele vinho do contatinho, ou seja, do contrabando, do descaminho, principalmente quando a gente fala da origem de Argentina. E eu tenho aqui um ilustre convidado que o bom do vinho é que a gente começa a ter conexões e amizades, um empresário também, que fez a migração de um outro segmento e hoje empreende com vinho, que não é apenas um empresário, é um casal de empresários que hoje tem uma importadora com uma curadoria incrível e tem uma das suas fortalezas, que é trabalhar com produtos da Argentina. Christopher, seja muito bem-vindo ao Pod Venda Mais Vinho. Obrigado, Diego. Uma satisfação imensa visitar você aqui. Até que enfim deu certo de a gente estar aqui à mesa. Era para ser outubro do ano passado. É verdade. Mas tarda, mas não falha. É isso aí, antes tarde do que nunca. Isso aí. Então, eu agradeço o convite de poder estar aqui, eu e a Isabela, que vai ficar fazendo os apontamentos. A Isabela tá aqui te controlando, tá com um teleprompter aqui escrevendo e controlando as tuas falas. Ela tá entregando bilhetinhos aqui do lado. Não fala isso, fala aquilo. E é uma satisfação imensa poder estar aqui com você e a gente bater papo e fazer parte desse hall de empreendedores ou de executivos do mercado de vinho, que sempre se faz presente aqui com você no Pod Mais Vinho, acrescentando e transmitindo conhecimento e experiência para as pessoas. Boa, Christopher. Vamos começar falando um pouquinho, cara, como foi essa transição, Tu não veio do segmento, não é pé franco, como eu, que tomava tang e uva, que era o nosso vinho, água e açúcar, Como foi essa questão da virada de chave para vocês empreenderem com vinho? Legal. Eu não sou tão pé franco assim, mas eu tenho uma parte da minha família que é de origem italiana, São os ítalos brasileiros também, só que do Paraná. Então, é claro que não todo fim de semana e não todo dia o tang uva, mas sempre que nós visitávamos a família em Campo Largo, que é uma região de uma colônia fortíssima italiana na região de Curitiba, de onde eu sou
originário, minha cidade natal, nós tínhamos muito contato com vinho. Então, inclusive, os irmãos do meu avô materno, eles tinham suas vinhas e produziam seus vinhos para consumo próprio da família. Sim. E aí... Qualquer italiano, né? Isso. Tem migração. Dizem que o italiano é mão de vaca, né? Eu acho que não. Eu acho que eles são inteligentes o suficiente para falar assim, bom, pelo menos com o vinho eu vou tentar economizar, então deixa que eu produzo, mantenho a tradição e quem sabe até ganhar algum dinheiro com isso. Mas desde de pequeno esse contato com a italianada lá da parte da família da minha mãe, mas nunca foi uma pretensão trabalhar com vinho e nem fazia parte da minha história. Eu trabalho desde muito cedo, desde os 14, 15 anos de idade, já passei por vários setores, já tive várias profissões, por assim dizer. Dá algumas, assim, marcantes. Eu já fui porteiro de colégio, foi meu primeiro estágio, na escola que eu trabalhava, numa escola de processamento de dados, segundo grau técnico, e eu passei no processo seletivo interno e ganhei a vaga de porteiro do colégio no contraturno, né? Mas foi muito importante isso, porque eu conheci tanta gente. Até hoje o pessoal me encontra na rua em Curitiba, que não é uma cidade pequena, né? É uma cidade grande, e me conhece, né? E aí depois trabalhei na área de comércio também, de balcão, e rapidamente, ainda novo, eu ascendi a um cargo de vendedor especialista de máquinas de tecnologia. Então, na época que a gente estava tendo uma abertura mercadológica no Brasil, na década de 90, e aí eu passei a ser representante das Holland Digital, que eram máquinas de plotter de recorte e impressão digital, isso em 1995, por aí. Hoje é muito comum, né? Você vê as máquinas de grandes formatos, recorte. Então, pra você ter ideia, a gente vendia uma máquina, a gente fazia um leasing no carnê em 24 vezes. Era um carro. Sim. Né? E aí depois eu tive uma trajetória por conta de prática esportiva que me levou a trabalhar dentro da indústria do skate no Brasil, né? E aí eu passei pelo setor. Eu era skatista, hein? Ah, é? Não, todo mundo já tomou algum tombo, né? O meu cunhado, por exemplo, já fez o braço dele transformar um L ao contrário, né? Então todo mundo teve o seu envolvimento. Quem nunca ganhou um skate de Eu andava com aquelas roupas fubo, calça larga. Ah, é? Ó, essa é uma canção no piu-piu pra fora, né? Era a nossa época de adolescente. Mas eu não tinha muito talento, né? Eu era mais pra... aquela coisa libriano para se enturmar. Ah, você é libriano também? Sou libriano. Eu também. Então, pô, não, então brinde aos librianos aí, né, cara? É um bom assemblagem, né? Mas eu tinha essa questão de muito mais de. Sempre foram pessoas, enfim, era participar das tribos. Eu andava dos nerds até os. Mas cortei, né? Não. E aí, como foi? O skate Então, mas aí pegando o teu gancho, eu também aprendi que eu não era bom em cima do skate, mas eu era bom do lado dele. Né? Então eu sempre procurei oferecer alguma coisa em troca e o meu lugar dentro do skate sempre foi oferecer as habilidades que eu desenvolvi, né, desde o segundo grau técnico em processamento de dados e aquela coisa familiar, né, porque meu pai ele sempre foi um cara muito trabalhador, executivo de uma empresa, de outra. E aí, muito disciplinado, e eu cresci vendo isso, né? Então, quando eu cheguei no skate, eu fui trabalhar na indústria e era uma bagunça, porque todas eram startups aqui no Brasil, né? Sim. Por assim dizer. Eu fui trabalhar em uma das marcas que eu era muito fã. E quando eu cheguei lá com uma organização diferente, com algumas habilidades diferentes, os caras falaram, pô, esse cara aí tem algo a oferecer para nós, né? Então, o organizacional me fez levar a fazer com que os campeonatos de skate tivessem uma organização mais assertiva no que diz respeito à pontuação, esse tipo de coisa. E para a gente encurtar o caminho, porque senão nós vamos ficar horas conversando, se passaram 27 anos e hoje eu tenho um produto de tecnologia onde a gente faz os maiores eventos de skate no Brasil. E eu, às vezes, ainda sou convidado para organizar alguns eventos. Por exemplo, o Pan-Americano, que foi a estreia do skate no Pan-Americano, né, nos Jogos Pan-Americanos, eu fui convidado para ser um secretário de esportes pela Confederação Mundial. Então, esse é um know-how que eu carrego e é uma frente que eu ainda atuo.
mais veladamente. Mas, através de um amigo que o skate me ofereceu, me apresentou na vida, e que tem um bar em Curitiba, um dia eu cheguei lá e eu tinha ganho do diretor da empresa que eu trabalhava, que era uma empresa de engenharia. Isso foi em 2018, por aí. Ele tinha ido no Pão de Açúcar, que tinha 3 quadras de casa, do escritório, desculpa, e ele voltou com uma caixa assim, de garrafa de vinho, porque sempre tem a promoção de 50%, né? Ele falou, eu fiquei amigo do sommelier do Pão de Açúcar, agora ele me manda mensagem, eu vou lá e trago dezenas de garrafas. E aí eu estava saindo da empresa e ele chegando, e ele falou assim, pega uma garrafa de vinho e leve para você. Ele me deu uma meia garrafa de vinho. E eu estava indo encontrar esse meu amigo no bar dele, cheguei lá com essa meia garrafa de vinho. E nós estávamos confabulando porque ele queria que eu montasse um plano de negócio para ele importar cevada e malte, além do lúpulo. Porque a questão do skate tinha muita importação, né? Eu lembro que Sim. titânio, eu lembro na época dos primeiros trucks que eu comprava, que era de titânio, Sim. era CRE. O CRE é nacional. CRE, mas tinha... Independent. Isso. E aí, tem a indústria do skate, ela foi muito ligada, né? Ainda está muito ligada, né? À importação e tudo que vem de fora. Tem uma indústria forte nacional, mas vem de fora. Mas de novo, a organização, né? Sim. Então esse meu amigo, ele é um tanto quanto desorganizado, e eu não sei, as pessoas acham que eu, de certa maneira, devolvo uma organização. Então ele falou, cara, você tem que montar um plano de negócio para nós, porque tem um déficit de malte e lúpulo e cevada aqui no Brasil. É um nicho de mercado. Eu falei, beleza, começamos a estudar, comecei a montar ali o planejamento, e aí eu caí numa grande marca, que eu não vou citar o nome, né, que detém os grãos, acho que a nível mundial. Porque a ideia era, com as conexões dele da Argentina, trazer esse cereal da Argentina. Então vamos importar isso daí para fornecer principalmente para a indústria da cerveja artesanal, que é quem sofre mais, né? Porque você tem uma grande parte da produção ali no miolo do Paraná, mas não dá conta de atender tudo que há de produção hoje no Brasil. Bem, aí, determinado momento do plano de negócio, a gente descobriu, tá na mão lá dos caras, né, da IL, e não vai dar pra gente trazer. Aí tá, aí um monopólio. Um monopólio, né, exatamente. Diferente do vinho, né, que é bem pulverizado. É muito mais democrático. Sim. Muito mais democrático. E aí, eu cheguei lá, né, pra comunicar a ele, olha, infelizmente, eu acho que não vai dar certo a gente seguir, por uma série de motivos. Vai faltar dedo para eu contar. Só que eu cheguei lá com essa garrafinha, porque eu não fui para casa, fui direto pro bar dele. Falei, cara, eu tenho visto um movimento de wine bars. Desculpa, que não era? 2018. Eu tenho visto um movimento, principalmente em Curitiba, assim, na internet, onde eu já acompanhava, né? Assim, a história de wine, vinho, e surgindo muito wine bar em Curitiba, assim. Tinha um que eu sempre passava na frente, que era o The Oak. The Oak, conheço. E aí eu falei assim, cara, eu acho que isso daqui é um mercado que a gente poderia nichar. Ele, mas como assim? Eu falei, por exemplo, se a gente se especializar em só vender minha garrafa, se a gente se especializar em ter entrega express de determinado tipo de vinho, sei lá, encontrar algumas brechas no mercado onde a gente possa oferecer um diferencial. E aí ele falou, tá, aquela coisa, ele desorganizado, e eu, tá, cada um foi pro seu lado. Ele foi a trabalhar e eu fui para casa. Aí passou uns 2 meses, um dia ele me liga assim e fala, cara, você pode vir aqui almoçar amanhã comigo? Eu, posso, por quê? Ele, não, porque vai estar aqui o Javier. Ele é meu amigo, porque esse meu amigo, ele vem do agro. A família dele era a maior distribuidora de tomate do estado do Paraná, japonês, né? Sim. Então, qual que era o negócio deles? Tipo, iam nos pequenos produtores do norte do Paraná todo, levava esse tomate todo para Curitiba. Não, distribuía o tomate. Distribuía. Isso. Então chegou uma época assim, isso daí, ninguém pode saber disso. O pai dele tinha 28 boxes no Ceasa. Nossa. Pra você ter ideia. Sei lá, tem 130, 28 era do pai dele. Então ele
teve uma época que tinha escassez de tomate na Argentina, então ele mandava tomate para a Argentina. E o tomate argentino às vezes vinha para o Brasil, porque tinha escassez no Brasil. Essa coisa de safra, né? Sim. Enfim. Aí tá bom. Aí ele falou, não, porque vai ter um amigo meu da Argentina aqui amanhã, eu gostaria que você viesse conhecê-lo. Tá bom, vamos lá. Aí eu fui almoçar com eles. O Javier, um querido, tá com a gente até hoje na operação, mendocino, assim, da terra, uma pessoa extremamente carinhosa, gentil, um ser humano espetacular, assim. E é um cara que ele lida com todos os produtores de frutas cítricas da região de Mendoza. E ele conhece muita gente do mercado de vinho também. E muita gente acha que Mendoza, né? Eu tive algumas vezes lá, é como Califórnia, né? A Califórnia é vinho. Porque se for analisar a Califórnia, ela é o quarto maior produtor de vinho do mundo, né? Só atrás da França. Mas Mendoza produz muito frutas, como o Chile também, Sim, Vale Central. Sim. Então tem muita coisa. E aí, nós almoçamos, eu, né? Já fui almoçar, mas falei, ó, antes de almoçar, deixa eu puxar uma planilha aqui, né? Eu puxei uma planilha, já tinha estudado. O teu viés é financeiro, desculpa, pergunta. Não, eu sou designer. Mas eu já, de novo, não vamos falar, né, sobre tudo que eu trabalhei na vida, mas eu já Ascendente tu é. não sei, cara, não sei. Isabela, tem que anotar aí qual é o meu ascendente, tem que descobrir isso. Mas eu já trabalhei também em setor administrativo, e assim, uma parte importante da história. Meu pai, a nossa família, teve um envolvimento com importação de motores de polpa no final da década de 90 e início dos anos 2000. E aí eu saí da indústria do skate para ajudar essa operação, e ali eu aprendi um monte de coisa sobre Comex, né? Então, eu já tinha tido um pé no comércio exterior, com envolvimento no dia a dia também. Aí, beleza, fomos lá, puxei uma planilha, quanto custa? Eu não fazia ideia de quanto custava uma garrafa de vinho, né? Aí o Javier falou assim, não, eu pesquisei aqui, nós conseguimos um bom vinho de um amigo meu por $1,80. Eu já tinha estudado quanto era imposto de importação, bom, Mercosul, não vamos ter. O IPI, o PIS, COFINS, aquela coisa toda, cadeia. E aí eu precifiquei e falei, não, mas não pode ser. Não, transporte, quanto custa o transporte? Eu fui fazer uma cotação, outra. Quando eu vi o preço do vinho, eu falei, meu Deus, mas é um preço muito atrativo, né? Muito significativo, tem uma significância de valor bastante grande. Aí eu comecei a fazer comparativos na cabeça, né? Esse vinho aqui custa isso. Comecei a entender a cadeia dos vinhos de precificação, né? Mas até então, e nessa época, depois de tantos anos, eu era um consumidor de vinho, mas não era um entendedor de vinho. O vinho servia muito mais para mim, como sendo um conforto, pouco envolvimento de vinho e gastronomia, mas com interesse de você relaxar e obter o teor alcoólico. Bem-estar, né? O bem-estar, exatamente. Tá bom, saímos ali daquela reunião, eu falei, então eu vou organizar uma ida para Mendoza. E nisso, eu voltei para casa, passou uns 2, 3 dias, na verdade não era minha casa, a casa da Isabela ainda, nós não éramos casados. E aí um dia eu estava na cozinha lá, com a minha planilha, criando cenários. Aí ela chegou, né, e perguntou assim, o que você está fazendo aí? Eu falei, eu estou criando uma importadora de vinho. Ela falou assim, como assim? Eu falei, não, estou montando um plano de negócio, porque sabe aquele meu amigo, tal. Inclusive, acho bom a gente organizar aí, porque a gente vai ter que ir para Mendoza daqui a um mês, 2 meses, vamos começar a pesquisar a passagem. Vamos conhecer o lugar lá, né? Não que ela não tivesse ido ainda. Aí ela falou, isso muito me interessa. Aí eu, tá bom, então tá, dorme com a ideia. Aí tá, passou 2 meses, comprei passagem para Mendoza, aí tive a temporada do skate, esquentou, perdemos as passagens, porque eu tive eventos marcados em cima da época, conseguimos pegar outras passagens para fevereiro, isso já era fevereiro de 2019, e fomos para Mendoza. Aí o Javier nos recebeu e começamos a visitar as vinícolas, né?
que são vinícolas que nós até hoje trabalhamos. Então, acho que de forma resumida, esse é o nosso envolvimento com o vinho. A Isabela, para concluir essa parte, era uma pessoa que tinha um envolvimento muito mais de dia a dia, de consumo, principalmente ligado à gastronomia. Um bico fino, né? Uma pessoa que já tem mais categoria. Começou aí, ó, tu vê, né? Porque a verdade Não é esses skatista, né? não, que comprava garrafão de 5 litros, Eu andava de skate com sangue de boi e Coca-Cola, hein, cara? mas era garrafa de plástico, né? Porque se cair não quebra. Boa. Então, tem essa lenda aí também. E aí, não, mas aqui tinha um grupo do bairro, né? Ela odeia que eu fale, lá do meu bairro, lá em Curitiba. E nós íamos, às vezes, para o Largo da Ordem, lá, que é o setor histórico, na década de 90, nós íamos em turma de 20, 25, 30 pessoas. E aí tinha uma adega, o nome. Não era assim, a adega do Diego. Era a adega, ó, no caminho para o centro da cidade. E aí nós passávamos lá, a gente contava, quantos nós estamos? Estamos em 25. Beleza, 3 garrafões. Aí nós comprávamos 3 garrafões de 5 litros, copinho plástico, a gente ficava bebendo e aí entrava para dentro da baladinha, né? Então, isso, se der para pagar, paga. Não, brincadeira. Aí, então, a Isabela, ela foi a pessoa que foi muito mais responsável, assim, e é, até hoje, a pessoa responsável pela seleção dos produtos, né? A curadoria. Curadoria. Exato. E eu já sou a pessoa da planilha. Sim. Tem que ter alguém com a planilha. Mas a questão da boa assemblagem, né? Enfim, é um equilíbrio, né? Tanto é que tem um dos vinhos que a gente traz, assim, que é o nosso vinho que a gente mais vende. E foi a vinícola que a gente visitou no 7º dia. 7º dia quando você está numa região vinícola. É o dia da saideira, né? Mas significa que você já provou muita coisa. E quando você vai para a Argentina, você, principalmente com o cenário econômico de muitos anos, de alguns anos para cá, você se empanturra, porque você, além do vinho, a gastronomia... Cambiar. A questão cambial. Isso. A conversão é favorável. Está favorável, né? De anos para cá, nós estamos falando da M12, né? Sim. Quando eles vinham para cá antigamente... Principalmente Santa Catarina. Exatamente, que é a nossa base. Eles chegavam em algum lugar, quanto custa? Custa R$10, dá M12, né? Agora mudou. Mas isso, na verdade, não é uma brincadeira, mas é lamentável. E aí, então, a gente já tava naquela história, você diz provando vinho, né? E aí, quando você vai com um cunho profissional, você tá provando vinho das 9 da manhã até 9 horas da noite. Então, era a última vinícola, que era uma vinícola de uns amigos pessoais do Javier, que faz negócio com eles de hortifruti. Mas eles têm a divisão de vinhos dele também, que é a Bodega Sinergia. E aí, nós chegamos lá, eles respeitam a siesta, né? A siesta. Então, nós chegamos lá, 1h30 da tarde. O Javier não sabia que eles respeitavam a siesta. Aí nós estacionamos o carro embaixo de uma árvore, porque chegamos lá, estava fechado. Aí deu 3 horas da tarde, chega um funcionário de bicicleta e tal. Aí nós falamos, oi, tudo bem? E o Javier falou, eu vim trazer aqui meus amigos, eles são do Brasil, e eles querem, só que ele muito simples também, né? Falou assim, eles querem comprar vinho para levar para o Brasil. Aí a funcionária da vinícola, quando chegou o Gabriel, que é o responsável, que hoje é o nosso interlocutor maior na vinícola, falou assim, Gabriel, eles querem comprar vinho para levar para o Brasil. Aí ele falou assim, mas nós não temos atendimento a turistas, né? Daí eu falei, não, você não está entendendo, nós queremos provar teu vinho e importar em grande quantidade. Eles nunca tinham vendido uma garrafa para fora da Argentina, né? E aí ele falou, tá, mas aquela história, os caras bateram aqui na minha porta, um casal, mais um amigo do meu pai que faz negócio com meu pai, vão levar vinho para o Brasil. Ele não entendeu. Na verdade, eu acho que até hoje a ficha não caiu para ele. Mas ele nos levou. Então, nós descemos 3 andares, uma bodega assim, muito bem organizada. É um projeto muito mais dele do que do pai e do tio, que são pessoas da terra, né? Essa parte da vinícola é dele e do primo. Aí nós descemos ali 3 andares, os tanques. Começamos a provar os vinhos nos tanques e aí fomos para o laboratório e ele nos apresentou um Cabernet Reserva. E a gente já estava, né, cansado, assim, provavelmente. Um olhou para o outro e falou, opa,
olha aqui tem uma coisa diferente. Mosca branca. Exatamente, aqui tem uma coisa diferente. E ela anotando, né? Isso aqui, tal, as anotações dela. No final do dia, daí a gente voltava para o hotel e tabulava tudo aquilo. Aí ela tinha anotado um vinho, que é o Synergia Malbec Roble, da seguinte maneira. É bom, mas somente compor importação. E eu tinha acesso à tabela de preço. E eu tinha anotado assim, esse daqui, tipo, produto A, por conta do preço. Né? Então, quando a gente avançou no negócio e eu consegui mostrar para ela a precificação no Brasil, quantos produtos a gente conseguiria vender, obtendo uma boa margem, enfim, respeitando o mercado, né? Não, jogando limpo, né? Porque isso é uma coisa que talvez carregue junto comigo e a Isabela também. Cara, a gente busca confiar nas pessoas, fazer negócio de uma maneira que E desculpa fazer um parênteses, né? Eu acho que esse é um ponto que a gente sempre fala de curadoria. E agora eu vou contar uma história conectada a essa bodega. Isso, aproveita e beba. É isso aí, boa. A questão da sinergia. Quando a gente fala de curadoria, e principalmente nós que vamos para as feiras internacionais ou visita regiões produtoras, etc., a gente vai para achar as moscas brancas, ou seja, vinhos com ótimo custo-benefício que lhe proporcione margem, tá? Para o quê? Tu compor cadeia comercial e tu levar um produto para o consumidor, né? E para o teu cliente, para o trade, etc., que ele tem uma percepção de um valor agregado muito maior do que está comercializando. E isso é curadoria, porque não é receber tabela, esse preço está bom, compra. Né? Ir lá na fonte e desenvolver. Né? E eu vou te fazer uma pergunta. Por exemplo, hoje, o Synergia, tá? Malbec. Qual mais ou menos o price point, o preço de ponta, mais ou menos? Os nossos clientes colocando 2.0 de margem, porque 2 é 100% de markup. 100% de markup, eles conseguem vender o produto a R$ 69,90. R$ Então, vou te dar um exemplo. Esse mesmo produto, para um cliente meu, tá? Então, degustei o produto, fiz uma bateria de vários produtos. Esse mesmo produto, tá? Uma empresa que eu dou consultoria, né? E aí a gente começou mais ou menos a se relacionar, já conhecia e etc. Mas para dando um exemplo da curadoria, eu fiz degustação com vários outros rótulos. Essa mesma vinícola, ela vendeu um container, lembra? Sim. Por R$120. Exato. Então, em Brasília, esse nosso produto, que no sul do país, e a gente já vai falar sobre isso no sul do país, ele custa entre 56 e 69,90. Depende do que a pessoa quer atingir de markup. Mas em Brasília, ele é vendido a R$120 e as pessoas falam assim, cadê? Quando tem uma quebra, fala assim, eu quero aquele vinho. Então, eu acho que esse que é o ponto, né? Agora a gente, já linkando, depois a gente fala depois como foi criada a Oceana depois dessa visita, enfim, que começa. E a gente vai para um ponto importante da questão do descaminho, né? A gente sabe que a Argentina, ela tem fronteira com o Brasil. Hoje, né? Vamos lá, descaminho ela ocorre historicamente na indústria do cigarro. Sim. Indústria do cigarro, eletroeletrônico, etc., que são indústrias gigantescas, né, que têm controles de fiscalização, onde tu vai para o outro lado da fronteira e tu compra o produto para revender e acaba tendo um descaminho, um comércio ilegal. E hoje, por exemplo, até dados da Polícia Federal, para vocês terem uma noção, o ano passado, né, isso de apreensão, se fosse a preço de compra lá na origem, é R$170 milhões, e se fosse falar em preço de venda, multiplicador, dá quase 1 bi. Isso de apreensão. Tá? Isso é o que foi pego, né? Isso, o que foi pego, tirando o que passou. Né? Então, aquela coisa, né, da diferença de um histórico de empreendedor, né, casal, que foi lá, empreendedor, achou a mosca branca, desenvolveu curadoria e hoje faz tudo certo, porque as pessoas se perguntam, qual a diferença de um vinho, né, porque é muito mais barato, é imposto do Brasil, né, claro, tu traz legalmente,
né? Uma coisa para explicar para o pessoal é que não tem imposto de importação comparado à Europa. A Argentina, ela está no Mercosul, então tem esse, né, mas quando tu internaliza o produto, tu tem IPI, tu tem ICMS, tu tem os impostos municipais, PIS, COFINS, etc e tal, né? E a Oceana, né, ela está lá em Itajaí por uma questão, né, de ter incentivos de ICMS, 4% da entrada, enfim, mas não consegue consegue internalizar produtos com o melhor custo-benefício, porém, né, é um produto que é importado de forma legal, né, que o INV, que é o Instituto do Vinho na Argentina, faz a avaliação dos produtos, é certificado, ou seja, né, eles foram lá, viu, ele até comentou, pô, a vinícola parecia um hospital, né, cara, a limpeza, etc. E eu faço parte também de grupos da BBA, que é a Associação Brasileira de Importadores, e, gente, não é apenas que é crime, né? Ato crime, se não recolher impostos, é ato crime. Então, as pessoas que podem estar participando desse comércio, elas podem ser presas, né? Pode ser presa. Mas o pior de tudo que eu vejo não é a questão de ser, tu lesar o outro ser humano. E hoje a gente já está tendo problema de adulteração do produto, né? Então, às vezes os DV, né, não vou falar o restante, os Angé, que são comercializados, marcas bacanas, todo mundo posta lá no Instagram. Cara, a probabilidade, tu tem de 20 a 25% que o produto não é que saia da vinícola original, né? Então tem várias questões, né, de ética, de respeito, né? E eu sempre fui um profissional que sempre, como a gente trabalha com empreendedores e educadores, é um negócio de lençol curto. E por que a gente fala isso, né? Quando muito focado em Argentina, por causa da proximidade, né? Então, da proximidade, primeiro, a Argentina faz muita fronteira com o Brasil, e segundo, né, o vinho argentino, né, na própria origem, desvalorização da moeda, entre outros, consegue chegar muito forte no Brasil, né? Porém, esse vinho de descaminho, às vezes, é comprado por marca. Porém, né, tu pode estar lesando o teu cliente, depois que tu lesou o teu cliente, além de poder se manchar para o resto da vida com processo criminal e poder levar algo para uma outra pessoa, né? Tu pensar a curto prazo. O principal, né, é que tu pode estar lesando uma outra pessoa, ferindo outra pessoa. Então, né, é um apelo aí para vocês, né, não, né, eduquem o seu cliente. Depois ele vai dar algumas técnicas, né, de como você poder agregar valor. E um dos pontos que a gente está falando agora é de curadoria. Você mostrar para o cliente de vocês que você desenvolve curadoria. Compram de importadores legais, importadores sérios, que vão lá na fonte e buscam os produtos, que tem um bico fino, que nem a Isabela, que vai lá, degusta o produto e faz uma curadoria, né, que tem e seleciona produtores de altíssimo nível para levar para o cliente. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente fala, né, de como competir. Levar a transparência para o consumidor. Não, mas eu compro aquele vinho argentino a 50% mais que o mercado. Aquela vantagemzinha. Se não, cara, beleza, parabéns, está comprando uma vantagem, mas saber que 25% do que entra dessa marca famosinha é adulterado, tu pode estar até com metanol, que já teve problema na Itália. Intoxicação, problema alimentar. 2, cara, tu sabia que se a Polícia Federal ficar aqui ou pegar o cara, ele vai rastrear o teu WhatsApp que tu compra desse cara e tu pode ser lesado. Teve um aluno nosso, né, que por desconhecimento, no início lá da pandemia, comprou de um desses, do contrabandista, comprou volume bacana, porque estava num condomínio, não sabia que a Mistral que vendia aquele produto, tinha selo, etc. Vendeu tudo, tá? E depois que apreenderam, a Polícia Federal ligou para ele disse, cara, nunca foi tão constrangedor na minha vida, eu não sabia depois que eu soube, né, nunca mais pratiquei. A Polícia Federal ligou para ele, né, porque lá no cadastro, na planilha do Excel, o contrabandista não tinha RP, não tinha sistema, tinha o Excel, identificaram o telefone dele e ele teve que ser interrogado pela Polícia Federal. Então,
Gente, vergonha alheia e também é lençol curto, né? Então, acho que passando um recado em relação a isso, né, para sensibilizar os empreendedores a tomarem cuidado e informarem o consumidor final, né, que ele pode ser lesado em relação à saúde e também ele não está fazendo algo ético, né? E também mostrar para ele, né, algumas dicas, né, que, por exemplo, quando o importador internaliza de modos legais, tem os dados da importadora, por exemplo, importado e distribuído por Oceano, importação, exportação e distribuição. Registro no mapa. Mapa significa Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Tem um número tal, Santa Catarina, blá, 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 né? E aí, gente, é um vinho que tem procedência, tá? Então, desculpa dar esse parênteses, que eu tinha que pegar esse gancho que se chama curadoria e a gente tá com um produto vivo, né? Um vinho entre os alcoólicos é o produto que melhor tem conexão à saúde, e a gente tem que levar saúde, não levar metanol ou dessaúde, né? Mas assim, a gente tem muita coisa para falar sobre esse assunto. Tem muita coisa aqui, assim, que eu tenho propriedade para falar. Tem muita coisa que pode ser lenda urbana, que eu ouvi conversando com outros importadores, com outras pessoas, outros clientes nossos, de médio porte, principalmente. Mas, assim, importante saber a responsabilidade que você tem quando você está vendendo um produto. Que é um produto, como você bem disse, um produto que ele é vivo, ele é orgânico, né? Pode não ser orgânico na concepção da produção, mas é um organismo vivo. O vinho é, sim, ele evolui em garrafa e ele pode tanto degradar quanto se tornar uma coisa mais sensacional ainda. E você pode estar fazendo mal significativamente para a saúde das pessoas, né? Então, que nem quando a gente fala assim, esses dias eu fui atender um cliente e fui falar com o sommelier. Na verdade, não é um sommelier, é só a pessoa que está coordenando a compra de vinhos dentro do restaurante, de uma das unidades. E aí eu estava com os dois gerentes das duas casas. E um falou assim: tá tão crítico assim o problema, porque agora nós temos, a partir de 1º de janeiro, uma nova determinação para os importadores que estão baseados em Santa Catarina. Nós temos que todos entrar por Dionísio Cerqueira, para fazer valer o benefício fiscal do Estado de Santa Catarina. Já é um reflexo, já vinha para acontecer há alguns anos, mas já é um reflexo disso tudo que vai acontecer com a reforma tributária, que a partir de 2032 a tendência é de que não exista mais e não vai poder mais existir benefícios em determinar de um Estado nessa guerra fiscal que há, né? Então, um olhou para o outro e falou assim: você não sabia que o vinho hoje é uma droga? Movimenta milhões e milhões de dólares, né? Então, essa vasta fronteira que nós temos lá da ponta do Rio Grande do Sul até a tríplice fronteira ali no estado do Paraná é gigantesca, né? Não tem como a Polícia Federal ou mesmo as forças nacionais, né, estarem acima de tudo, em cima de tudo o tempo todo. Então, a preocupação é muito grande nesse aspecto, porque eu posso estar falando uma grande besteira, mas o próprio produtor argentino, ele, de certa maneira, ele se beneficia disso, né? Porque, beleza, ele também deixa de pagar o imposto de exportação, né? Então, eu sempre digo isso. O cara lá na fonte tem culpa também, cartório, porque. E até uma coisa que às vezes a gente se pergunta nas feiras, quando a gente encontra: pô, mas e a importadora oficial do produto no Brasil, né? Como é que ela reage a isso? Né? Na relação comercial com o fabricante, com o exportador. Então, são uma série de perguntas que a gente vive fazendo. Mas, assim, eu queria contar um fato curioso para você ver o ponto que chegou. Logo que nós começamos, por ter tido muita caminhada nos setores de marketing, eu tinha um grupo de garotos que eles tinham uma startup, hoje está bem sólida, assim, que eles trabalhavam muito com crescimento na internet. E aí eles falaram para mim: cara, você está montando tua importadora, vamos fazer uma série de testes AB no Google.
beleza, vamos lá, né? O que a gente puder dar de visibilidade. Então foi uma troca justa, assim, para nós e para eles. E aí a gente começou a receber muita, porque assim, eles chegaram à conclusão. Então, um dos testes AB, já que a gente só tinha produto da Argentina, era vinhos exclusivos da Argentina. Só que a gente queria atender o segmento do B2B. Esse sempre foi o nosso foco. Atender, trazer dos pequenos lá de fora e atender os pequenos e médios dentro do Brasil. Essa é a nossa missão. Está lá escrito, né? E aí, só que a gente deu um tiro no pé com isso, porque todo mundo pesquisava vinho argentino, e aí eu só recebia mensagem do WhatsApp, ligação assim: oi, você tem o vinho da Pata? Você tem o não sei o quê? O vinho da Pata. O vinho da Pata. O vinho da Pata. O Pipini, não sei o quê. Você tem o meu inimigo? Eu não. Beautiful Woman. Eu muito. Não tenho, cara, não tenho. Nós trabalhamos. E aí eu tentava falar, não, eu vou te mandar meu catálogo, tal, apesar de a gente só atender o B2B, né? E os caras, não, se não for, eu não quero. Tá bom. Só que aí caiu um lead pra mim, que era o cara querendo me vender. Aí ele falou assim: você traz vinho da Argentina? Como é que você traz? Eu falei: não, nós somos muito. E eu, assim, né, muito correto, sempre muito sério. Não, nós importamos, assim, assado, tal. Ele: tá. O negócio é o seguinte, cara. Eu tenho um caminhão, eu vou lá, pego pra você, se encomenda, eu te mando a lista, você encomenda o que você quer. Onde é que você tá? Tá em Curitiba? Eu entrego pra você onde você falar em Curitiba e você me paga no ato. Quando eu te entregar, você me entrega. Quanto você quer? 10 mil garrafas? Assim, um absurdo. E aí ele ganhava tipo assim: tá, e quanto que você ganha? Ele falava assim: R$20 por garrafa. E ele te entregava em qualquer lugar. E eu sei que tem uma série de lojistas que deviam ser cliente dele, né? Não, a conta não fecha, né? A conta não fecha porque R$20 por garrafa, enfim. A gente sabe mais ou menos a formação de preço, a conta não fecha. Não, R$20, assim, por exemplo, o vinho custava lá $5. Sim. Então você pagava os $5 e R$20 por... Sim. Tô falando, o ágil para ele. Né? E o que eu vejo que aconteceu nesse mercado também foi o seguinte: na época, no início, isso que não era. Isso já foi em 2020, que foi o nosso primeiro ano de atuação. Então, hoje, 4 anos depois, o que está acontecendo? Esses R$20 se tornaram 3, 5. Por quê? Um viu, opa, peraí, o cara tá ganhando, daí eu vou fazer também. Daí a lei da concorrência. E quando não é regulamentado o mercado, o que o cara faz? Não, então vou fazer o seguinte: se o cara, olha o cara ali, né, cobra 20, vou cobrar 10. Daí o outro, vou começar a fazer isso. O cara cobra 10, vou cobrar 5. E aí, cara, é um mercado que a gente vê que os preços despencaram, né, e o cara tá correndo risco. Uma coisa é tu correr risco, né, enfim, o cara no início, cara, é muito risco pelo risco, não. Sendo redundante. Não, eu tenho até, voltando, né, a gente no skate, a gente fala assim: é muito esforço para pouca manobra, né, porque cara, não um lençol curto, né? Não, você não vai chegar a lugar nenhum, né, porque, beleza, vamos pegar um lojista, que o cara fala assim: não, eu vou... Tem gente que às vezes nos procura, então, por exemplo, Marchiori Barral, nós somos distribuidores exclusivos dele no Brasil. E outro parênteses, que vinhaço. Esse aí é Cabernet Franc, depois a gente fala. Aí a gente já recebeu assim, porque fatalmente os caras querem comprar mais barato na Argentina. Então, o que tem gente que faz? Assim, eles vêm, se aproximam da gente, querem comprar uma pequena quantidade para ter uma nota fiscal. E aí eles vão lá buscar o mesmo vinho no descaminho. Então são várias nuances de mercado, são várias artimanhas, você tem que estar atento, sim. O mercado legal, o mercado ilegal, infelizmente, o Brasil existe a lei de Gerson. As pessoas acham bonito levar vantagem e ainda falar alto sobre isso. É lamentável, porque a gente quer cobrar uma série de coisas, mas acaba não fazendo. Então... É isso aí, mas depois a gente vai falar agora algumas dicas de como, né, o empreendedor se diferenciar nesse mercado, né? A gente sabe, acho que, né, é errado, tu pode ser lesado
né, lesar não, não a tua empresa, mas vai ser lesado na pessoa física. E tu pode estar levando algo muito ruim para o teu consumidor, para uma pessoa próxima. Então, né, compre vinho legal. Legal não é o legal. Cara, é legal, compre importador sério e também pesquise o histórico desse importador, né, para ver se ele é importador mesmo, enfim, etc. Porque às vezes, né, tem importadora fake com site top, né, e com número de CNPJ, com número de mapa, etc. Mas quando tu vai ver no final, então busque muito informação e histórico dessa empresa. E agora vamos voltar ao Shift, né? Porque eu estava curtindo muito a história, mas tive que dar, né, o corte aí para a gente começar a tocar essa temática. Depois a gente fala bastante sobre como se diferenciar e competir com esses vinhos infelizmente, com esses vinhos de descaminho que sim tem, né? A gente acompanha vocês com clientes e também eu acompanho muitos lojistas de vinho que conseguem de um Chardonnay fazer um Blanc de Blanc, né? Enfim, e trazer esse consumidor, né, que às vezes não sabe ou sabe, né, para a categoria consumindo vinhos de excelente qualidade, mas importados de forma genuína. E aí? Foram lá, degustaram, acharam um importador e aí vocês começaram com o propósito de ser importadores com foco especialista em Argentina? Foi esse o primeiro kickoff, assim? Foi por conta da facilidade. Porque, assim, existe facilidade por bem e por mal. Mas por conta do Javier, né, que foi um facilitador para nós nos negócios, proximidade, e até vou mais longe, até por conta de facilidade do idioma, num primeiro momento. Porque sou muito autodidata, assim, então tem, de novo, né, experiência em um monte de setor, fiz um monte de coisa. E aí a Oceana em si, ela é um apanhado de todo esse know-how, de um monte de coisas que eu vivi, trabalhando para outras pessoas, até outros negócios que eu já tive e não deram certo, e eu apliquei ali. Então, por exemplo, a logomarca da Oceana eu criei, e aí eu implantei conceito nela. O meu conceito na logomarca, né? O site eu fiz. E aí a experiência foi, vamos trazer 2 containers. Quem que está disposto a mandar 2 containers para cá? Nenhum português. Hoje eu já sei disso, porque nós importamos de Portugal, né? Então, quem estava disposto a fazer isso? Uns argentinos pequenininhos, crioulos lá da região, que é a maior produtora de vinhos na Argentina, que é o leste de Mendoza, a região de Junín e Rivadavia. Sim, topou, beleza, vou mandar um pallet para você, e o outro eu mando um pallet. Então foi por isso, principalmente. Então, daí depois começou o sourcing, e aí já tinha trabalhado no balcão, porteiro de escola, bom relacionamento, né, enfim, e como foi definir o propósito da empresa, né, conta um pouquinho nessa trajetória da estruturação do comercial, até porque tu comentou, a Oceana, ela nasce, tá, com um propósito muito claro, com uma visão muito clara, que era o quê? Atender, trazer pequenos produtores com curadoria, e atender o B2B, que é o bar, restaurante, loja especializada, né, com proporcionando margem, né, levando curadoria e focando nesse segmento. E aí, como foi montar a estrutura comercial? Como foi o primeiro ano? Então, tem algumas piadinhas, né, que a gente escuta bastante hoje dos nossos amigos clientes, né, que são assim. Então, primeira coisa, Isabela, seguinte, se não der certo, a gente bebe o estoque. Né? 2 containers. Não, 2 pallets. Ah, bom. Tudo bem, 1 ano ali, talvez menos, a gente conseguisse. Aí tem aquele outro gatilho, se não der certo, eu liquido. Mas não era essa a intenção. Então, assim, foi uma união, eu e meu pai, de certa maneira, porque eu fiquei em 2019, iniciei o projeto,
plano de negócio. Aí eu fui numa contabilidade em Curitiba, que o cara não tinha expertise de Comex, mas ele trazia alguma coisa, era a única operação de Comex dele, que ele trazia para um grupo de padres lá, equipamentos eletrônicos, para os caras fazerem a TV deles lá. Aí, só cara queria me cobrar um monte de dinheiro lá para ele falar, eu te mostro como é que faz, mas você vai ter que me pagar tanto. E aí a Isabela é de Santa Catarina, de Itajaí, e nós estávamos num movimento de voltar para ela e voltar para a terra natal dela, e eu, como sou uma pessoa que trabalha em qualquer lugar do mundo, falei, eu vou junto, vamos. E a gente já estava junto, né? E aí, chegando lá, nos indicaram uma contabilidade, porque lá transpira Comex. Né? Então, no almoço de domingo, a gente falou com os pais da cunhada dela, ele falou, não, ó, abriu a caderninho, né, a agenda, falou, ó, você vai nesse contador aqui, tem esse outro aqui, e aí empresa despachante vai nesse. Cara, em uma semana a gente fez uma ronda, o primeiro contador, a primeira pergunta que eu fiz para ele, quanto você vai me cobrar para a gente montar um negócio? Ele falou nada. Aí eu falei, opa, já melhorou. Né? E aí, em 2 horas, eu entendi que tinha que ser ali o negócio, por conta das facilidades. Bom, avançando, né? A gente demorou um pouco, porque muita coisa eu fiz questão de aprender como autodidata. Então, assim, mapa, não paguei ninguém para fazer meu registro no mapa. Falei, não, eu tenho condições de fazer isso, né? Tirar meu radar. Eu já tinha tido uma péssima experiência com a tentativa de tirar um radar em 2015 para uma outra empresa. Fiquei 6 meses e a Receita Federal perdeu toda a minha documentação. Mas em 2019, 2020, nós já tínhamos um Radar Express, até $50 mil por semestre. Então, pô, foi um avanço. Então, eu fui fazendo isso, chegou em 2020, todo esse trâmite, nós conseguimos fazer a nossa primeira importação. Só que com o advento da pandemia, né? E nessas minhas pesquisas, para me tornar um autodidata, apareceu no meu timeline lá uma pessoa que se chamava Diego Bertolini e tinha um determinado projeto, né, convidando para, assista uma semana. A gente se conheceu lá no Educavinhos, né? Mas assim, ó, você vê como é que são as coisas. Aí, você estava começando também, que assim, é uma coisa engraçada, porque a gente sempre se cruza, mas eu já tentei ser um contratado a consultoria, mas, pô, o cara é muito requisitado, né? Não dá. Então. O Cabernet Franc já tá pagando. Tá pago. Tá. Então, nunca deu certo. Então, nós nunca fomos teus alunos nem mentorandos, mas sempre estivemos juntos. E isso, para nós, foi muito bom, porque a gente tinha essa missão, né, desenhada na cabeça. O plano comercial, né, a política comercial, ela foi uma das primeiras coisas antes do produto chegar. Como é que nós vamos fazer? O que nós vamos oferecer? Como é que o mercado age? E aí eu perguntei para 2, 3 amigos lojistas o que eles tinham de benefício e falei, nós vamos ser muito mais agressivos. Só que nós vamos atender só o público especial, o mercado especializado. Sim. E eu tinha uma ideia assim de fazer o seguinte, cara, se eu tiver que sair à rua, bater porta para vender os nossos produtos, eu vou fazer isso. E essa era a ideia inicial. Bom, me enrolei um pouquinho aqui, né? Mas nós constituímos a empresa. Quando o Diego apareceu, eu fiz o teu curso, você entregava muitos números, muita coisa interessante. Sim. Aquela tua parte, né, benéfica que você dava na primeira semana foi muito interessante para nós. Eu me situei, assim, bastante coisa. E aí, logo depois, apareceu no teu projeto que nós passamos a seguir, um depoimento de uma pessoa chamada Adriano Pontilli. Foi meu primeiro aluno, o Adriano Pontilli foi da minha 4ª turma. Isso, ele foi... Quer dizer, desculpa, da minha primeira turma, que compraram 4, teve 4 alunos da minha primeira turma. E ele foi um deles. Exatamente, cara. Então, e aí esse cara apareceu dando um depoimento. E é um argentino, um querido. Cara, é um dos melhores amigos que eu fiz nos últimos anos, assim. E em off eu vou te contar umas histórias que você vai falar assim, cara, não acredito. Eu falo pra ele, cara, você é o argentino mais brasileiro que existe, um querido. Aí tá bom. Daí eu falei assim, opa, mandei um inbox para esse cara, falei, oi, tudo bem, eu sou o Christopher, eu tenho uma importadora aqui em Santa Catarina, gostaria de falar com você ao telefone. Ele me passou o telefone, liguei para ele,
E aí nós conversamos, e aí ele me contou do sonho dele, que era trazer os vinhos que o pai dele vinifica na Argentina, e ele ia trabalhar para montar uma importadora. Daí eu falei, tudo bem, cara, respeito isso, mas enquanto você não tem a tua importadora, você não quer trabalhar comigo para você ter os produtos para vender, eu já tô com os produtos aqui. São produtos argentinos, acho que tem tudo a ver com você. E ele, tá bom. Conversamos, avançou mais um pouquinho, em 2 semanas ele comprou as 4 primeiras caixas de vinho dele. No ano de 2022, ele, em uma compra, comprou 2 pallets. Hoje ele tem a distribuidora dele e está muito sólido lá no mercado do DF, em Brasília. Exatamente. É o nosso melhor distribuidor. Eu brinco assim com o nosso staff, né? Que se nós tivéssemos 5 Adrianos Pontilli, pô, tava dando risada, né? Então foi mais ou menos isso, porque a gente entregou para ele uma política comercial um pouco diferente do mercado, muito mais condição dele comprar sem ter o capital. A gente sangrou e cortou na pele isso. A gente acredita que fez a coisa certa, agindo dessa maneira. E aí, depois veio a entrega, porque rapidamente ele teve uma conversa com você, e ele falou, olha, Cris, tem um projeto do Diego Bertolini e ele está recrutando fornecedores para atender esse exército de pessoas que ele está formando e está ajudando com a missão dele. E eu falei, pô, muito bem, vamos falar. E aí foi o nosso primeiro contato telefônico. Foi muito breve, muito assertivo. E nós falamos, queremos estar junto com vocês. Logo depois a gente já foi para a primeira imersão junto com o teu projeto. Foi no Vila Miquelon, né? Isso. E aí foi a primeira vez, porque a gente estava ainda pós-pandemia, né? Foi a primeira vez que a gente se viu pessoalmente. E aí depois veio a segunda, veio a terceira, e a gente começou a caminhar. E isso, para concluir, fez com que eu acabasse com o meu negócio, né? Porque eu tinha o plano de pegar um portfólio e sair bater porta. Né? Lojas especializadas, conveniência, restaurantes. E isso não aconteceu, porque eu não conseguia parar de atender os leads quentíssimos que chegavam para mim no WhatsApp o dia inteiro. E aí a gente descobriu, né, que a gente, atendendo esse mercado, a gente tinha o ouro na mão. Bastava a gente atender com educação, com respeito, e prestar serviço adequado, né, prometer e tentar cumprir o máximo possível, e quando surgir algum problema, resolver. Então a gente sempre adotou a seguinte critério: teve problema, tem muito, diariamente. É assim, o cliente liga e fala... O cara lá de cima foi né, nem o cara lá de cima fez tudo para a humanidade, mas foi crucificado, né? Então, cara... aí foi assim, e foi muito bom, porque do outro lado a gente tinha pessoas que estavam aprendendo também, e então, cara, foi uma construção incrível para nós. E eu acho que o segundo parênteses em relação a isso, né, e até colocando um pouquinho, né, de a gente entender a dor do cliente, e é bom ter, às vezes, os outsiders, né, ou seja, sim, no início do projeto do Cavinhos, cara, eu ligava para as importadoras e falava, tem uns caras assim, não me passa as tranqueiras. Falava isso, não me passa essas tranqueiras, né? Não me passa as tranqueiras, não, caixinha, vender caixinha não quero, não sei o que, não sei o que. E aí era muito ruim, assim, porque não conseguia atender uma dor dos meus, claro, dos meus alunos. E, pô, é muito legal ver Pontilli da primeira turma, hoje montando a importadora dele, sendo um dos principais distribuidores de vocês, né, da Oceana. E é muito legal ver isso, porque houve uma evolução, e hoje eu vejo na minha mentoria agora, né, já dentro da comunidade Venda Mais Vinho, eu tô com 37 lojas físicas, todos eles, né, não todos, mas 70% começaram com CPF, hoje tem sua loja física, bar de vinhos, etc. Isso me deixa com muito orgulho, né, de olhar para trás e ver. Mas uma das dores era a questão, né, do atendimento. Uhum. O que era esse atendimento? Passava para a importadora, bam, bam, bam. Ligava para o representante e o representante, não sei o quê, e não dava atenção devida. E aí, né, vocês atendendo o cliente,
falando com ele, levando um ponto que eu comecei a falar, né? Busquem novos fornecedores, né? Busquem fornecedores que proporcionam margem e cumprem uma política comercial, que não fala, não vende para o supermercado e depois vende. Enfim, teve vários fornecedores da época do Cavinhos que, pô, trabalhavam muito forte, indicavam muito, hoje não indico mais. Porque, cara, eles tinham uma política e hoje foram para outra. E não estão errado, não é certo ou errado, tá? Não é certo ou errado. É a questão, cara, que a empresa cresceu e eles mudaram a estratégia no meio do caminho e isso não tá errado. Sim. Eu mudei minha estratégia no meu caminho, Sim. porque, cara, eu quis buscar um público com nível de maturidade mais alto, quis focar mais no cara que com a visão e quis subir a régua. Subir a régua Buscou outro estágio do funil também. Isso, outro estágio no funil, que é o quê? A pessoa com nível maior de consciência e levar mais informações em relação a profissionalismo e também profissionais para ampliar a venda. Mas o atendimento é importante, e quando eu falo da questão do atendimento, é você levar uma experiência de compra. Tá? Aqui o contatinho não tem experiência de compra. Porque o contatinho é preço. Preço, compra lá, compra a marca, entrega no WhatsApp, e era isso, tá? Um primeiro ponto. Às vezes, o contatinho não tem nota fiscal. E essa nota fiscal, ela não tem problema da empresa logística, porque hoje, por lei, você precisa emitir uma nota fiscal, tá? Uma nota fiscal de transporte. Com certeza. Por exemplo, eu tinha algumas amostras no Rio Grande do Sul, me mudei escritório para cá, onde vocês estão, eu tinha amostras. E eu tive que deixar muita coisa lá porque não podia mandar por transportadora, porque as transportadoras não aceitavam. Então, essa transportadora daí já começa uma série de cadeia, né, que tu já perde a linha, não é uma transportadora, não vou falar que não é uma transportadora séria, mas é uma transportadora que tu não sabe a procedência, de como ela vai transportar o vinho que, cara, vocês têm todo o cuidado de quando vocês pegam um container, de estufar ele, né, para Portugal, por exemplo, manta, etc. Não botar no meio, sinalizar não esqueci o nome do operador, né? Operador para colocar em tal área do navio, sim, né? Para com temperatura. O armador, isso aí. O armador colocar no casco do navio ou no meio. E daí tem uma série de protocolos que essa transportadora, tanto do barquinho ou da Fiorino ou que busca, não tem. E esse cara da última milha também não tem. Tá? Então, acho que esse que é um ponto da questão do atendimento em relação a transporte. E também o atendimento, né, que eu acho que a gente entra um pouquinho de como se diferenciar, tá? Hoje, cada vez mais, e principalmente agora, nesse ciclo, eu tenho módulos dentro da comunidade Venda Mais Vinhos que, cara, hoje uma loja ela tem que levar experiência. O que é experiência? Abrir garrafa, criar cursos, harmonizações, né? Tu contar, e depois a gente vai voltar um pouquinho nos produtores e principalmente falar do Marchiori aqui, que tem um storytelling incrível, né? Da história antes do Marchiori, quem era, né? Que é uma família super renomada em relação à produção, né? Tu conseguir levar algo, porque o vinho, antes do consumidor pedir Argentina ou até escolher a marca, ele vai tu vende uma história. Tu vende primeiro um bom atendimento, uma simpatia do atendimento, depois a história que tu conta, que às vezes não é o que está escrito na ficha técnica. É uma história do que está por trás. Então, um dos pilares para esses empreendedores se diferenciarem do vinho do contatinho é levar a experiência e educar o cliente a fazer essa migração. E eu vejo, cara, hoje, nesse meu grupo de mentorias de 37 lojas físicas que tem espaço de experiência, eu chamo no modelo híbrido, ou seja, uma loja que não é só para ter gôndola, mas tem uma área de degustação, que como ela consegue converter esse pecador, esse pecador que compra DV ou
o Lobo, ou Beautiful Woman, né, para um vinho, tá, que talvez não tenha marca, mas o líquido, a qualidade é superior, tá, tem procedência, tu não tá lesando ninguém, não vai lesar ninguém, e tu tá contribuindo com o teu país ainda, né, mesmo que às vezes que a gente acha que é um pouco abusivo, mas contribui, né, tá pagando impostos e deixando o ativo para a geração. Tu conta a história, na taça tu vira o jogo, que é no evento, é no atendimento, é no storytelling, na história que tem por trás. E isso é o grande diferencial, na minha opinião, para virar o jogo e sair do argumento preço. Sim, eu posso te falar uma coisa que eu observo, e aí já emendar com a história do Marchiori para você. É assim, ó, eu atendi umas senhoras com determinado produto em Curitiba, que era uma loja de armarinho. Então elas tinham um monte de novelo de lã e fio de crochê para vender, agulha, uma série de coisas. E aí elas tinham do lado a salinha que elas davam curso, porque não adiantava ela ter a lã e as pessoas não saberem usar a lã, né? E aí eu acho que é a mesma coisa hoje nesse novo mercado de vinho, que não é só o físico, mas é o omnichannel. E aí tem que ter uma mesa dessa daqui, ó, com a experiência. Então você tem que trazer o cara para dentro, fazer com que seja normal isso, né? Acessível, prático, fácil, descontraído, sem cerimônias, e você tem que mostrar para ele, ó, isso aqui, isso ali, de uma forma gratuita. E você pode ter certeza que se o cara gosta de determinada bebida alcoólica e ele aprender a consumir o vinho de uma maneira adequada, como eu aprendi, por exemplo, com a Isabela, porque até então, lembra lá atrás, não era assim. Né? Parabéns, hein? Mas você entender, né, que existe, pô, toda uma cadeia. Quando eu cheguei na Argentina lá a primeira vez, eu falei assim, pô, cara, me dá esse vinho tinto aí que é maravilhoso. O cara, não, vamos começar a degustação. Peraí, primeiro um espumante, depois um vinho branco, e vamos para um rosé. E aí a gente vem para um vinho tinto leve, aí você vai chegar num reserva, né? Então é tudo isso, é a educação, que é a tua missão maior quando você se predispõe a fazer o que você faz. Mas a história do Marchiori, que é assim, é um produtão. Não é porque a gente que importa, e eu sempre deixo claro para o Luiz, né, que é o Luiz Barrol, que é a esposa da Andréa Marchiori, o seguinte, cara, quando você achar que a gente não serve mais como importador para você, fica à vontade. Você pode procurar outros para você dar mais escoamento. Ele falou assim, cara, não. Formiga nunca deu certo andando com elefante. Nossa. Por quê? Porque ele já foi de uma grande importadora que passou por uma fusão agora, alguns anos atrás, recente, aqui no Brasil. Então, mas a história é a seguinte, e a gente vai chegar nessa parte aí. Então, parte da família da minha mãe italiana é Marchiori. Formiga nunca deu certo andando com elefante. Aí, quando ele falou isso, eu falei, ponto para nós. Foi muito bom. E aí, então a parte italiana... Gostei mais do vinho. Não, o cara, ele tem os problemas dele, mas ele é sensacional. E além do que o cara anda. Aí ele, então a parte da família da minha mãe Marchiori, lembra lá, Campo Largo, a parte italiana. E aí eu fui, ainda era um pouquinho antes da pandemia, pré-pandemia, nós fomos num aniversário lá dos primos. E aí nós estávamos lá e conversamos e eu falei pro patriarca da família, falei, Lucir, o nome dele, né? Lucir, eu estou montando uma importadora de vinho. Estou na fase de planejamento. Quando eu tiver com ela constituída e os primeiros vinhos chegarem, eu vou vir te visitar. Ele, tá bom, vem aqui me visitar. Nós somos pessoas assim muito simples, mas muito legais, né? Tá bom, pode vir me visitar. Aí teve, né, importação, processo, tal, pandemia. Cara, fui lá, eu tinha máscara do oceano, eu falei, cara, a gente tinha dois caminhos, ou a gente parava, não, vai esperar, é 3 meses, né? Ou a gente ia para dentro, cara, vamos para dentro, assina aí, contrato social, vamos abrir empresa e vamos trabalhar. Aí fiz todo o uniforme, né? Eu desenhei com uma amiga minha que trabalhava no mercado do skate, né? Que era designer, junto comigo. Fizemos as máscaras e fui respeitando tudo. Chegava com álcool gel, fui fazer degustação.
abrir garrafa. E ele foi o primeiro cliente que eu fui atender. Cheguei lá em Campo Largo, eu tinha 8 rótulos. Lanzarini, né, os Montecepas e Sinergia. Aí começamos, né, eu já comecei certo. Falei, vamos provar esse branco aqui. Aí depois vamos para esse. Aí fiz a escala certinha, cara. Já tava bem. Aí tá bom. Aí no final ele falou, tá bom, traz para mim, manda para mim, fatura uma caixa de cada um. Gostei. Tá bom, cara. Nossa, primeira venda, primeira porta que eu bati. Primeira porta que eu bati, cara, já vendi 8 caixas de milho. Falei, pô, sensacional. Começamos bem, né, com o pé direito. Aí ele foi lá dentro, na gôndola dele, e trouxe uma garrafa de Marchiori. Falou, você tem que importar para cá esse vinho aqui da nossa prima. E eu já tinha estudado mais sobre o mercado. Sim. Quando eu fui com a Isabela para Mendoza, nós fomos em determinado restaurante, tinha uma bíblia, assim, ó, da carta de vinho dos caras. Os caras tinham todos. E muito vinho local, né? Não, só vinho local. Tudo bem, tinha Salta, tinha Patagônia, né? Mas assim, cara, Mendoza era 80%. E aí eu fui olhando, ignorante, sem esconder de ninguém, achei lá Marchiori, Cobos Marchiori. Eu falei, nossa, olha só, minha família tem até vinho. Eu fui pesquisar, e eu descobri quem era Andrea Marchiori, que era casada com Luiz Barrol, e eles eram cofundadores da vinha Cobos. E eles eram nada mais, nada menos sócios de Paul Hobbs. Você teve na Califórnia agora recentemente. Não sei se você foi na vinícola dele, mas é um cara que é um consultor a nível mundial. Eu não fui, né, mas já fui, né, no Oregon. Que tem um Pinot Noir lá. Tem. Quer dizer, a vinícola é em Sonoma, mas ele tem um Pinot do Oregon, para mim, Paul Hobbs, né? Enfim, que na minha opinião o melhor Pinot Noir. Não é o melhor, vamos lá, é um Pinot Noir perfil Borgonha do Novo Mundo. Tá. Então, vamos lá, melhor Pinot Noir do Novo Mundo fora da Borgonha. Tá, entendi. E você é fã de Pinot Noir, que eu sei. Sou produtor de Pinot Noir. Aí tá bom. Aí ele falou, trazer o vinho da nossa prima. Eu falei assim, mas como, cara? Pô, isso daí é um ícone da indústria argentina de vinho. Como que eu vou fazer isso? Ele, não, fique tranquilo. Meu filho, o Heitor, né, que é a pessoa responsável pela loja, tem o contato dela no WhatsApp, eles se falam toda semana. Daí eu falei, sério? Sério isso, cara? Então lembra, já estava começando a pandemia, ele falou, não, 2 semanas antes do advento da pandemia, nós estávamos lá na finca com eles, que é o vinhedo Marchiori, que é onde a Cobos está dentro das terras da Andrea Marchiori. Então, quer dizer, ainda hoje, os vinhedos Marchiori fornecem vinhos para os Cobos, que são vinhos... hoje podemos falar que são mundialmente reconhecidos e estão na lista dos contatinhos. Então a gente vai fazendo as conexões que a gente vai criando, né? Beleza. Aí eu falei, cara, por favor, faça a frente, então nos coloque para falar com ela. Em 2 semanas nós estávamos fazendo uma videoconferência com a Andrea, outra pessoa maravilhosa, minha prima, não é? Tem lá né, se você for olhar na árvore genealógica, lá longe a gente tem uma conexão. 15ª. A 15ª. Ela é a 2ª geração, né? Ela é a primeira geração na Argentina. O pai dela, o Dom Nico Marchiori, falecido, ele veio do Vêneto, né? Sim. Ele era italiano. A minha geração de Marchiori já é a 5ª ou 6ª, né? Mas, enfim, aí falamos com ela e avançamos. Muita clareza. Assim, olha, somos pequenos, não temos capacidade absurda, estamos iniciando no mercado, né? Para já não criar expectativa falsa. Aí tá bom, aí passou uns 2 dias, ela falou assim, quanto que vocês estão dispostos a importar? Aí eu falei, Isabela, temos que devolver um. Daí eu falei assim, para o primeiro ano $100 mil, a partir do segundo a gente senta e conversa. Aí demorou uns 3 dias, ela falou assim, tá bom, negócio fechado. Esse vinho a gente não fez a curadoria, a gente fechou durante a pandemia negócio, mas esse a gente fechou de olho fechado. Que tu já
tem procedência. Tem procedência, exatamente. Tem pedigree. Pedigree. Exatamente, coincidiu, né? Tem pedigree. Então fechamos. Cara, foi uma emoção muito grande quando chegaram os primeiros Marchiori para nós, quando a gente provou. Eu lembro que eu e a Isabela, a gente pegou e abriu a primeira garrafa. Foi muito legal. E aí o tempo passou, né? A gente viveu toda essa crise de pandemia e tal, e deu para nós irmos para lá, a Mendoza. E aí nós conhecemos eles pessoalmente. Aí nos levaram para conhecer todo o processo produtivo, a finca, fizemos alguns vídeos publicitários, né, com eles para criar alguns teasers, enfim, desde o vinhedo até passando pela bodega, e depois tivemos uma agradável tarde com eles em Altaminsk, que é um condomínio de chácaras de vinicultores, que tem um wine club a 2.000 metros de altitude, pré-cordilheira, e aí cada um tem... de vines, assim. Pode ser, se você está falando porque... Condomínio vitícola, né? Isso, cara, maravilhoso. A 2.000 metros de altitude, eles têm 10.000 metros quadrados lá, eles vão construir uma casa pequenininha e o resto eles vão plantar chardonnay. Nossa. Né? Então, e aí foi muito legal, ali a gente... E aí, nessa daí, eu falei para o Luiz, né, olha, se vocês quiserem outro importador, não se acanhem. Aí ele falou a história da formiga e do elefante, e eu falei, pois é, e tal, e a capacidade, porque contei a história descontraídamente, né, para ele. Olha, lembra que nós prometemos $100.000, a gente performou $60.000. Foi 60% dele. Ele falou: olha, quando eu recebi $100.000, eu falei, eu acho que é muito, falei para Andréia, mas tudo bem. Se ele tá falando. Então, fica tranquilo. Todo mundo sabe aqui quando tá lidando, e agora as últimas conversas que a gente tem tido, foi assim, Christopher, a gente precisa se ajudar, porque infelizmente em 2022 eles tinham um frigorífico que armazenava toda a produção deles de vinhos de média e alta gama de 2016 até a primeira produção de uma finca que é chamada La Esperança de Chardonnay, pegou fogo. E eles perderam tudo, né, que eles tinham de produção de vinhos de guarda. Então, as últimas garrafas do corte 2018, por exemplo, claro, deve ter outras pessoas nos Estados Unidos, na Europa que tem, mas a gente tem aqui no Brasil. E eles estão recomeçando, então agora a partir desse ano eles já têm o Chardonnay de novo, aí eles vão ter o reserva deles já começou a ter, mas o vinho de corte, que são 24 meses de guarda, isso só a partir de 2025. E é isso, né, para a gente encurtar a história. O que significa o Marchiori para nós? É um vinho que a gente sempre usa como argumento, porque os nossos clientes, eles vêm assim, você tem tal vinho? Você tem esse? Não, eu não tenho, mas eu tenho um excelente vinho da mesma região produtora, inclusive do mesmo vinhedo. Da Cobos. Exatamente, que fornece a uva para Cobos, que é do ex-dono da Cobos. Eles são perfeccionistas, eles são perfeccionistas mesmo, na concepção da palavra. E eu sugiro você provar. E o que a gente faz com esse vinho? A gente usa uma margem super exprimida para a gente tentar chegar mais perto possível do preço do Contatinha. Mas não tem como, não dá. Sim. Mas a gente usa... Em vez de ficar 70% a menos, chega a 30% a mais. A gente usa isso como argumento, né? Mas as pessoas falam assim, não, mas eu queria mesmo, era aquele lá. Porque o meu cliente, como a gente atende o B2B, o meu cliente está pedindo aquele lá. Daí eu falo assim, daí eu pego e mando, né, o telefone, o endereço da importadora oficial e falo, o melhor caminho para você conseguir é aqui. Sim. Porque isso é outra coisa que a gente acredita também. Eu sempre digo para os meus clientes, muitos deles são seus alunos e mentorandos. Para mim não importa se estiver comprando no meu concorrente, importa que esteja consumindo vinho, porque uma hora vai comprar da gente. E se comprar da gente e gostar do produto como a gente gosta do que a gente vende, eu tenho certeza que a gente vai ter um cliente fiel. E é isso aí, né? Eu acho que, cara, tu falou tudo, porque ter transparência com o cliente. É como teve transparência com esses clientes em relação a falar a história, mostrar os argumentos, né? E também dar real do que pode acontecer. E também, compra do importador sério, né? E ter essa transparência, tendo bom atendimento, degustação, etc. E tu vê, né? Uma coisa que eu acredito muito é energia. Existem conexões divinas, assim, que vão te levando, né? Pô, tu tava lá fazendo
planilha, tua esposa, opa, peraí, é, deu e certamente te impulsionou. Depois, a primeira venda, no meio da pandemia, onde, vamos lá, 90% das pessoas teriam ficado em casa ou teriam desistido, houve o contato de trazer um grande produtor para o teu portfólio. Então, o ponto é, eu acho que Deus ajuda quem se ajuda. Sim, Literalmente. mas assim, a gente foi muito chato na pandemia, né? E, de certa maneira, todo respeito a tudo que se passou, né? Mas para mim foi muito bom, porque, cara, eu tive tempo, horas e horas e horas e horas para planejar um monte de coisa. Eu tive que dar um shift na época, uma troca, porque eu dava muita consultoria, né? Quer dizer, eu dei o shift mais em 2022, por aí, mas eu tava na pandemia e principalmente 2021, eu trabalhava 20 horas, né? Porque eu tinha duas funções, eu tinha consultoria, até a pandemia, ela me reduziu a demanda, porque tava vendendo. Não. Cara, os meus clientes, eu falei, cara, tem demanda reprimida, não tá chegando container, teve vários outros pontos, né? E eu também dando muita consultoria para a indústria brasileira, que enfim, não cresceu muito, muito. Enfim, na época a gente não tinha vinícola, enfim, o nosso projeto da vinícola, quer dizer, comercial ele inicia em 2021, que a gente começou a vender, mas a gente começou a elaborar a partir da safra 2020. Essa história vitivinícola começa em 99, né, com produção, mas a gente tinha vinícola atrás, a gente quebrou, enfim, mas a gente começou a vender o novo projeto da Manus em 2021. Sim. Né, os primeiros rótulos, né? Mas eu acho que esse que é o ponto, né? É ir para frente, né? Todo mundo, mas eu não dá certo. Como eu vou competir com vinho? Cara, tem como. Vocês são um case de sucesso, cara, que vamos lá. Como eu vou conseguir importador de renome, cara? Tu não conseguiu nem na Argentina, era mais fácil ter conseguido lá, tu conseguiu aqui no Brasil, claro. Houve a conexão, mas são aqueles pontos que tu tinha que estar lá, degustando aqueles 8 rótulos, ter vendido aquelas 8 caixas. Sim, não, mas a história, a nossa história, ela é. Eu brinco com a Isabela desde que a gente se conheceu, né? É assim, tá tudo amarradinho. Eu sempre falo para ela, tá tudo amarrado. São pontos e eles vão se amarrando. Então, outra coisa, a gente negocia com a Santa Júlia. Santa Júlia é a família Zuccardi. Sim. Família Zuccardi é o terceiro maior exportador da Argentina. A gente começou a negociar com eles na pandemia através do consulado argentino. A gente foi convidado pelo consulado em Florianópolis, que armou um canal de fazer os importadores no Brasil provarem o vinho argentino quando não se podia viajar. Sim. Então, assim, mas como que a gente foi parar dentro do consulado sendo uma importadora desse tamanho? A gente tem amigos. É isso. Eu tenho um amigo de infância que foi procurado pelo consulado porque trabalha na maior trade de Santa Catarina e lembrou de mim e falou assim, cara, eu não tenho que chamar. Os outros caras são gigantes. Ele atende alguns grandes players do mercado. Eu vou te indicar lá para você ir. E foi junto comigo degustar os vinhos. Nós degustamos uma linha de entrada exclusiva e aí uma técnica, né? Assim, para a gente tentar combater o descaminho também, voltando a esse nosso assunto, eu tenho que tentar ter produtos que entreguem qualidade, mas que não tenham uma concorrência interna ou uma grande distribuição dentro da Argentina. Então, mesmo negociando com a Santa Júlia, a gente tem um rótulo que não vende lá, porque não vende na Argentina. Eles exportam para a gente e para o macro na Alemanha. Porque eu já vi várias marcas, né, de importadoras novas que não existiam na Argentina, quer dizer, não existiu no Brasil, tá? Não existiu no Brasil e era uma venda local, tiveram um grande sucesso, né, principalmente com pack de embalagem, nome apelativo, etc., que em 5 anos, bufo. Só que daí, se tu não tem a ponteira do outro lado que controla, ela vai pelo caminho mais fácil. Meu pai sempre diz, né, que o atalho, às vezes não é o caminho. Não é o caminho melhor, né? Enfim, às vezes em alguns pontos é bom atalhar, né? Enfim, e principalmente quando tem sabedoria, experiência, constância, etc. Mas atalhar nesse
nesse modelo em relação, tu tenho certeza que já importou, importou e depois o cara te deu bola nas costas, enfim, faz parte do jogo, né, faz parte do jogo, mas são atalhos, né, enfim, né, a gente faz negócio com CPF, não com CNPJ, né, enfim, vamos lá, nos dão musculatura e nos dão um couro, né, pururuca. Não tenha dúvidas. Cara, nosso projeto é de médio e longo prazo, então, assim, os erros, os problemas, a gente está com um problema pontual agora que poucas pessoas no Brasil passaram. E, assim, claro, com alcunha de importador, né, e adquirente. Cara, a gente vai resolver isso. Né? O final do ano foi bastante duro, assim, porque a expectativa era que aconteceu um monte de coisa positiva e a vida veio e fez assim, calma, tá bom demais, eu vou te colocar aqui uma lombadinha. Vai passar, entendeu? Vai passar. E depois que passar, você vai estar muito mais preparado. Então, o deserto, ele não é para tu montar acampamento, né? Não. Tu passar, ganhar fôlego e seguir nele. E voltando aqui no diferencial, que eu acho que é bacana, a gente falou de rótulos produzidos e exclusivos. Então, esse ponto eu acho que é interessante, né? Curadoria. A gente falou de curadoria e saber a origem do produto, rótulo, né? Mapa, etc., importador com origem. Acho que vinícolas que não estão na fronteira, não tem aqui. Tá. Né? Enfim, que não estão na fronteira. Então, cuidar. Né? É um produto, um exemplo, Beautiful Woman, VD, Vida pata. Vida pata, né? Cuidar, não que se tem demanda, tem que ter, mas compra legal. Eu sempre recomendo o seguinte, né? Porque se tem demanda, coloca para ter, né? Enfim, respeita a política comercial, mas tem que buscar um produto substituto, né? Se tu não tem volume, para te proporcionar margem, porque não é aí que tu vai virar o jogo. Então esse é um ponto positivo, né? História. Então tu vê, cara, eu adoro podcast, eu sou consumidor de podcast de manhã na academia, em viagem de carro, etc. Amanhã eu tô indo para Campinas, já selecionei para trocar uma ideia com a Dani, 2 podcasts que a gente vai lá para Campinas. A história do produtor, essa história que tu contou do produtor, que era da Cobos, o vinhedo pegou... Cara, até história triste, às vezes, é mostrar, olha a resiliência de um produtor de vinho. Não, esse cara, eu tô curioso para ver o corte que ele vai entregar em 2025, porque, cara, ele perdeu, imagine, para o cara ter um vinho, um blend, né, um corte, como se dizem na Argentina, 2016, ele tem que ter produzido isso em 2014, 2015, cara, são quase 10 anos de história. Total. Então eu quero saber, eu tô curioso para ver o que ele vai entregar. E pode ter certeza que eles são meticulosos. Eles vão fazer o melhor, porque eles são apaixonados por que eles fazem. E depois que ocorreu, né? Do que ocorreu, né? O quarto ponto, conscientizar o seu cliente. Tu falou, eu fiz todo o atendimento no WhatsApp, atendia bem e hoje, mesmo aquele pequeno carinha que ia comprar pouco, que os outros falavam lá atrás que ia ser, não me passa essas tranqueiras, né? Tu foi lá, atendeu e cresceu, prosperou. Né? Eu acho que, então, conscientizar o cliente, mostrar, explicar a ele, que tu pode ter um problema, tu pode ter um problema jurídico, fiscal, queimar teu CPF, etc. E mostrar para ele que tu pode estar contaminando e levando, prejudiciando a saúde de outras pessoas, né? E também a gente falou de eventos, cara, abrir garrafa. A tua primeira venda foi fazer a sequencinha certa que tu aprendeu, né, com a Isabela, fazer a sequência certa do produto, cara, conversão de 8 caixas, abriu garrafa, converteu. 8 garrafas, e ainda 8 caixas. Mais que aquelas 8 caixas eram de graça, porque tu ganhou o contatinho, né, de um produtor ícone da Argentina, né? Então, cara, isso mostra o que é ser empreendedor, é resiliente, é estar lá na frente, é acreditar, né, no sonho. Isso que é o bacana do vinho, né? Porque o vinho ele conecta. Olha, 2, 3 anos atrás a gente se conheceu, falou no telefone, conheceu pessoalmente num evento, num outro, fomos lá,
desenvolvemos negócios juntos, pô, até importei um container, vi um cliente porque gostei do produto, vi que tinha curadoria, vi que tinha seriedade, e até agora um depoimento, eu gostei muito da tua franqueza na época, porque tu falou o seguinte, eu sugiro tu ir buscar um outro produtor, lembra? Uhum. Falou, eu sugiro tu buscar um outro produtor, porque esse produtor, ele eu entendi agora, Sim. né? Que eu não tinha experiência com Max, etc. Tinha outros negócios, etc. Mas, pô, é uma marca que eu adoro. Pô, esse Sinergia, para mim, vale 30, 40% a mais do que vocês, do que tá lá na ponta. Isso mostrou porque deu ruptura em 4 meses do cliente que eu atendi com um produto que vendia 120, você vende hoje a 60, na época devia vender a 50, 49, 50. Falando, acho que 2 anos atrás. A gente precificou ele na primeira importação, 2020, ele custava R$29,90. Então, 29, 4 vezes mais, né? Então, mostra que tem curadoria, que tem esse desenvolvimento, né? Então, isso mostra, gente, como a gente diferenciar com os vinhos desse caminho do contrabando e tá colocando com seriedade, com profissionalismo, com transparência, com muito trabalho, com degustação, abrindo garrafa, selecionando os rótulos certos, né? Às vezes tu pode ter a isca, comprando legal, tu pode ter, né, o da pata, porque tu tá lá como uma referência, mas é isca porque se tu não é um bar e restaurante, se não é ponto físico, e a Mistral é uma importadora, cara, eu conheço Cirulila. Eu conheço Cirulila porque eu era sócio da Angeb, eu conheço o Cirulila, jantou lá em casa, eu conheço o Otávio, Piva, né, e admiro muito, eles construíram uma marca, Catena Zapata no Brasil. Com certeza. E ele jantou, o Ciro, o Otávio jantaram lá em casa, né, meu pai fez, nunca esqueço, uma costelinha de porco com polenta, né, tradicional da Serra Gaúcha, e nós, na época, a gente acabou descontinuando o projeto para retomar ele. A gente foi o primeiro vinho brasileiro a entrar na Mistral. Tá? Entramos na Mistral e na 20, que é a importadora irmã da Mistral. Então, eu admiro muito o trabalho, uma importadora muito séria, muito correta, um trabalho e ajudou muito na construção, né? Enfim. Então, eu acho que é muito bacana, né? A seriedade, acho que tocou em vários pontos, né, Christopher, em relação a isso, e eu queria que tu falasse um pouquinho mais da Oceana agora. Tá? Putz, Monte Cepas, vocês têm também produtores, né, de Portugal, da Argentina, que foi o início, né? Eu degustei toda a linha agora, que está até na nossa comunidade, que fiz uma degustação do Oeste, né? Que linha de vinhos verdes incrível, cara, com muito frescor, embalagem bacana, moderna, proporcionando boa margem. Tem o Geão, desculpa, é parecido com uma marca de Portugal que tem no mercado, né? O Gaião. Sim, mas o Geão, cara, outro excelente custo-benefício. Não Marchiori, vamos falar um pouquinho mais, mas Sinergia. Conta um pouquinho hoje a Oceana, né? Eu acho que tu falou muito do propósito de atender bem o cliente, de levar foco B2B, não atuar B2C vertical ou desenvolver a política comercial. Fala um pouco hoje da portfólio, filosofia, estrutura e o crescimento, né? Porque já vem se desenvolvendo hoje, construindo uma boa reputação no mercado. Então, eu acho que são 3 fases, né? A primeira fase, a gente já, de certa maneira, falou, explanou que foi o início, né? Muito romantismo, assim, mas eu amo trabalhar, eu adoro trabalhar e, assim, eu vou morrer fazendo isso. Nunca vou ganhar um monte de dinheiro e falar assim, agora aplica aí, não vou fazer mais nada. Então, esse é um projeto de médio e longo prazo que começou com toda essa história mais poética, mas que é verdade. E isso é combustível para mim, porque eu me emociono com facilidade, porque isso é dia a dia. Sim. É labuta e o resultado ele vai vir lá na frente, é natural. Isso. A índole vai continuar, a palavra, a maneira de fazer negócio. Então, quem teve que passar a gente para trás, já passou. Eu vou continuar na história.
Isso aí. Eles não, infelizmente. Ou vão continuar sempre com um tom de desconfiança, né? Desculpe a falta de modéstia, mas a gente busca e tenta fazer tudo na melhor maneira, com as melhores práticas. Aí depois vem a fase que a gente introduziu aqui na conversa, que foi se envolver visceralmente com o projeto que você tinha dos teus alunos, onde a gente criou, primeiro, essa história do atendimento, porque é isso que eu faço, né? Tudo que eu vou atender pessoas. Então, eu já fui garçom por 2 anos em bar de amigos meus. Enquanto um amigo meu que era garçom ficava dançando forró com a mulherada, o outro ficava contando piada, e eu vendia 20 caixas de cerveja e carregava as 20 caixas de cerveja na noite. E eu ganhava mais que eles, porque o meu amigo, que era o dono, falava assim: cara, aqui, ó, você merece um bônus, porque quem vende é você. Né? Então, atender o público e buscar sempre fazer o melhor para essa pessoa que está me dando algo em troca é o mínimo que eu posso fazer bem feito. Veio essa fase, e aí depois agora a gente vive uma fase de reconstrução, né? Porque a gente também, de certa maneira, estava ancorado muito no projeto, e quando ele é descontinuado, a gente sente isso, né? Mas no meio do caminho. Descontinuado, só para explicar, é quando tu tá trabalhando com uma marca de vinhos e descontinua ela. Sim, exatamente. Aí, o que acontece? No meio do caminho e nas imersões que a gente ia, começa a ouvir as pessoas. Então, primeiro eu atendi elas no WhatsApp, e era eu que atendia, não era um robô, não era um funcionário, era eu. Então, quando eu encontrava ela nas imersões, era recíproco. Nossa, claro que as pessoas que permitem isso, mas muitas delas eu dava abraço, né? Pô, e aí depois das imersões saía beber junto, tal, tem vários relacionamento, né? Muito legal. E aí a gente começa a entender algumas histórias. Pô, mas eu não sou só importador, eu sou distribuidor também. E por que eu não trabalho com algo nacional? Que tem tanta coisa boa dentro do nacional. E eu, honestamente, às vezes, quando eu trago produto de fora, eu tenho que ser e falar a verdade, né? É um pouco desleal o processo do Mercosul de importação para com o produto brasileiro e nacional. E também escala, né? Vamos lá. Mendoza produz 4 vezes mais de vinho fino, 5 vezes mais de... Não, desculpa. Mendoza produz 3 vezes mais, contando uva de mesa, que o Brasil, só Mendoza. E produz 10, 20 vezes mais do que vinho fino. E aí você tem o Chile, que não faz parte do Mercosul, mas usufrui do benefício, né? E aí significa 33% do mercado brasileiro, né? Então, assim, você olha isso, porque quando você falou da cadeia tributária depois da fronteira, aqui dentro, sim, a gente sofre com isso. Mas o produtor brasileiro sofre a mesma cadeia tributária. Total. E aí ele ainda tem toda a cadeia tributária anterior, porque ele vai comprar uma rolha, ele vai comprar o alumínio para fazer uma cápsula, a garrafa, o papel para o rótulo, enfim, todo o insumo já tem uma tributação gigantesca. Porque muito dessa indústria é uma indústria que vem de fora. E outra, eu trabalhava no Ibaravim, né, no Instituto Brasileiro do Vinho, antes, e eu ia direto, né, para a Argentina com INAVI. Né, fazer reuniões com o INAVI. Tem 2 departamentos na Argentina. O INAVI é o Instituto Nacional do Vinho, né, na Argentina, e tu tem, que é o Ibravin, é o Congresso dos Produtores. E tu tem o Wines of Argentina, que é um departamento de promoção no OFA, né, no mercado internacional. Então, eu fazia muito par, porque eu era diretor do Wines of Brazil, fazia a mesma coisa que eles do mercado internacional, e participava da ProWine, a China, Vinexpo França, Vinexpo Nova York, Walk Around Tastings. A gente fazia também algumas degustações de vinhos sul-americanos, enfim, sul-americanos, a gente muito focado no espumante. Então a nossa Malbec era a ponta da flecha da Argentina, nós era espumante, e Chile era tudo, né? Porque Chile é conhecido como Carminer, mas Chile tem
uma eficiência incrível, né, em um país leve, enfim, e a Cabernet que vende, enfim. Então, eu acho que esse é o ponto, né, enfim, de desenvolvimento de cadeia, né? Mas então, o que a gente fez? Se aproximou, o público também começou a pedir, o nosso público, leia-se, né, nosso público B2B segmentado. E aí partiu de um restaurante, uma rede de restaurantes lá em Santa Catarina que a gente atende, falou assim, puxa, só tem um vinho estrangeiro, né? Porque nós atendemos, e aí existe uma outra importadora que atende, mas me pedem muito vinho nacional. Você não consegue para mim? Aí eu falei, claro que consigo. E a gente foi Então, a primeira acho que vinícola foi Courmayeur, né? Foi a Courmayeur. Não, na verdade não foi. Foi uma da Serra de Santa Catarina de Tangará, que foi a. Como que é o nome, Isabel? Panseri. Panseri, Panseri. Conheço Panseri. Ele era presidente, Celso Panseri era presidente do Sindivinho, de Santa Catarina. O Celso. Ele produz vinho de mesa e Sim. vinhos. Não, ele tem mais. É Sanga, né? Não, é Tangará. Tangará. Lá em cima. Mas é Vale do Rio do Peixe. Pro lado de Joaçaba, aqueles lados. Isso. Então, cara, os produtos dele muito legais. Foi um cliente nosso de Curitiba que falou assim, ó, cara, espumante aqui, ó. E esse meu amigo de infância, 28 anos também, figura. Ele falou assim, quer espumante bom, cara? Esse aqui, eu tomo uma garrafa no outro dia, eu acordo sem dor de cabeça. Falei, tá bom, boa dica. E começamos a distribuir eles, só que eles tiveram muita quebra. Entendi. E aí a gente sofreu com isso. Aí nós procuramos, conhecemos e tivemos acesso à Courmayeur. E aí a gente fez um processo gradativo de substituição com a Courmayeur e sim, trabalhamos com eles, mas só com espumantes. Não trabalhamos com a linha de nacional e nem com a linha de importada deles. Só que quando eu vi a Garbo, assim, quando eu tive... Eu comprei o Cherry. Cherry Bomb? Cherry Bomb. Tá aqui na minha terra. Beleza, se quiser abrir depois, a gente ajeita assim. E os guris são muito bem, o Andrei. Não. São um espetáculo. Cara, quando eu vi assim. Enologia criativa. Não, tem enologia criativa. Pô, os rótulos têm tudo a ver com tudo que eu trabalhei na vida, né? Arte, design. Aí eu olhei. Comunica. Né? Cara, tudo. Cara, o vinho olha, ele é eu digo assim, eu falo, não, o mundo é um vinho. Não, o vinho é um universo. É um universo. Não tem como mensurar. E aí, eu falei assim, vou fazer contato com esses caras. Fiz contato com eles. E aí, eu conheci rapidamente um deles, que mora aqui em São Paulo. O Jonathan é o cara que eu mais converso hoje, que é o cara que me atende comercialmente. Mas o primeiro deles foi o Andrei. O Andrei. Figuraço. Todos eles com menos de 30 anos. E uma coisa que eu percebi, né? Porque... O Andrei que trabalhava, eu conheci o Andrei, ele era atendente, ele fazia enologia, claro, mas ele era atendente de turismo da Valdu. Cara, então, aí depois, até na Enoteca 75, quando eu fui conhecer lá pessoalmente, que é um cliente nosso, através do Marcelo do Davi. E meu aluno meu, cara. Também, não, isso aí eu deixo pra você, né? Aí, o pessoal lá que atendia, de atendimento de sommelier, os caras todos com 21 anos, não sei o quê. Cara, mas o que você faz? Não, é que eu fiz o curso técnico, eu sou enólogo, né? Todo mundo aqui começa a trabalhar com 14 anos e já vai para a escola técnica. Então, eu admiro isso, porque faz parte da minha história. Eu sou assim também, né? Trabalhar desde cedo, enfim, isso tudo. E eles, na Garbo, também. Então, primeiro, o conceito deles me chamou muita atenção. Aí eu tive contato com o produto, falei, aí eu já não precisava tanto da Isabela, né? Mentira, sempre vou precisar. E o Jonathan tem uma história bacana também, porque ele veio para São Paulo super cedo. Então. E voltou. Cara, criou parada do... Não, aí... E a loja, o conceito deles, comecei, tal. Eu negociava, falava, não, cara, mas porra, vinha, tal, que eu tô dentro de um projeto que a gente tem muita capilaridade. E tinha realmente, cara, eu vendi para 19 estados no Brasil. Eu consegui angariar mais de 500 clientes em 2 anos, né? Então eu tinha um
um trunfo na mão, porque eles não conseguiam dar atendimento. Porque se eu tinha o vinho da Argentina, já tinha Portugal, já tinha espumante, que era uma demanda muito grande, e eu conseguia entregar um bom produto para essas pessoas que podiam fazer picking e mix de produto, porque eu não exijo que o cara compre uma caixa fechada. Então a gente entrega serviço, um atendimento diferenciado que o mercado pede. Eu sempre falei que a maior dor do vinho brasileiro se chama distribuição. Pois é. Aí, o que eu falei? Cara, eu vou vender a distribuição para esses caras. Eu centralizo com eles aqui, boto eles aqui, eu ganho frete, facilito para eles e eu ajudo eles a... E eu nunca falei assim, cara, eu não vou ganhar dinheiro com o teu produto. Mas a gente está fazendo uma troca muito justa, porque você está me ajudando demais com o teu portfólio, com o meu portfólio, desculpe, e o que eu ganho, no final vai sobrar 2%, mas eu vou ser um agente de marketing para você. E querendo ou não, vocês estão completando o teu portfólio. Exato. Tá completando o portfólio, tá ganhando, tendo mais eficiência na logística e dando possibilidade para o cliente para ele comprar fracionado. Porque às vezes um pedido mínimo uma vinícola brasileira é 2, 3 mil reais. Com certeza. O que acontece? Você está lá na ponta do Brasil, lá embaixo. Tudo bem que eu não tô longe, né? Mas eu estou em Santa Catarina, que já tem uma facilidade maior. Então, as principais importadoras estão lá, então tem a malha. Sim. Malha distributiva, né? Com certeza, está no retão ali, né? Isso. E aí, então, o Garbo foi a primeira, mas não consegui, a coisa patinou 6 meses, mas aí o Andrei um dia falou, a gente tem que ter um projeto, novos talentos, e a gente vai estar em Balneário Camboriú, semana que vem, você é um dos nossos convidados, esteja lá. E era um projeto com 6 vinícolas, na Serra. Eu vi a Bruna, a Fopa, Cristópolis. Cara, ali só tem... Tafarel, sim. Só tem. Tafarel. Nossa, e aí tem o Wagner, né? O Wagner aquele cara, ele me intriga, mas ele tem é um cara especial. Isso é outro assunto também. Então, os 6 caras, tipo assim, um time grande ali. Legal. Eu conheci um monte de produto e. Selecionei. Consegui. Curadoria, né? Curadoria, mas a Garbo já tinha feito curadoria, só que o Andrei estava um pouco inseguro, mas a gente conseguiu avançar, porque aí bem na época eles estavam criando a segunda loja no Vale dos Vinhedos e o Jonathan subiu o comercial e a gente andou de maneira mais rápida e conseguiu fechar negócio. E aí eu conheci um produto chamado Iribar, que são vinhos já de média e alta gama, com uma proposta totalmente diferente e eles estão no nosso portfólio. Mas um pouquinho antes disso, a gente também se aproximou de outros produtores, outros importadores nichados e pequenos, que nem a gente. Como a gente tinha esse canal de escoamento, então a gente aumentou todas as regiões de Portugal através de uma importadora especializada só em português e a gente passou a distribuir eles. Aí França, um cara que é um francês radicado no Brasil, conhece. Quando que eu vou conhecer todas as regiões da França? Eu vou demorar a vida inteira para conhecer. O cara conhece tudo. Sim. E ele já selecionou. Então eu fiz um acordo com ele, Então hoje a gente tem no nosso portfólio alguns países e aí isso nos levou a fazer o quê? Bom, agora o que eu preciso? Preciso melhorar o meu serviço tributário, que é outro calo no pé do nosso cliente, e nós também, né, e de todo o país, e preciso estar mais perto. Então, foi quando a gente montou a filial de distribuição em São Paulo. Então, hoje a gente tem a matriz em Santa Catarina, tem a filial em São Paulo, e em breve a gente pretende aumentar a nossa capilaridade, claro, com muita responsabilidade, mas a gente está dando os passos certos, que é se aproximar. Hoje, quem compra da gente a partir de São Paulo e está dentro de São Paulo, não paga o DIFAL, que no caso são 21%. Sim. Então, cara... serviço, vender serviço, levar, fazer um trabalho em portfólio, serviço, distribuição, e atendimento. Mas assim, para resumir, solução. Rótulos? Hoje a gente tem quase 100, entre 90 e 100 rótulos, que acaba saindo um entre outro. Origens, né? Argentina, Portugal, Brasil, Argentina, França, Portugal, Brasil, daí Brasil, algumas regiões, né? Sim. Lá no sul, mas algumas regiões. Daí França, Portugal, todas as regiões de Portugal, através de parceiros. Leste europeu, Macedônia do Norte. Boa. Leste europeu, Macedônia do Norte. Não esqueci, acho que nenhum.
Cara, e é isso aí, é levar serviço, capilaridade, portfólio e consistência, né? Mas assim, para concluir a Oceana, eu sempre penso isso, que qual que é a tua formação? Eu sou designer. Designer tem que pensar em solução. Tem um cara que pensa em beleza. Tem um cara que pensa em beleza, tem um cara que pensa em solução e tem o cara que vai ser um Philip Stark da vida, que vai ser o cara que vai pensar em beleza e solução. Isso aí. Né? Então é um desafio muito grande. Mas a missão da Oceana é isso, cara. O tempo inteiro oferecer solução, porque eu tenho que devolver alguma coisa para esse mercado, cara, porque esse mercado está me dando muita coisa. E o que está mais me dando é a energia de acordar de manhã e tentar fazer bem feito. Isso é o principal. Eu acho que isso é uma coisa que eu passo muito, né, para os meus mentorandos, a razão e a emoção. Tu falou muito bem disso aí, é visceral, mas o propósito ele sustenta tudo isso. E principalmente, né, não fazer voo de galinha, não pegar não pegar atalho pode ser errado. Não querer encurtar um caminho que às vezes tem que ser seguido. A sabedoria, ela é importante e ela é na prática, né? Enfim. E é isso aí. Christopher, para a câmera, dá os créditos de como a nossa audiência consegue entrar em contato com a Oceana, né? Quem vai te atender? Eu gostei do anel. Enfim, Super Gêmeos ativar. Como, né, esses empreendedores do vinho conseguem acessar esse portfólio belíssimo de mais 100 rótulos? Então, o nosso atendimento, eu brinco que ele é quase 24 horas, né? Porque através Olha que aqui eu tenho uma metralhadora aqui. Não, pior que é verdade. Claro que hoje a gente está um pouco mais tranquilo nesse aspecto, né? Respeita mais os horários. Mas a gente é muito simples. Mandar um WhatsApp para o meu telefone, né? E os contatos você encontra no nosso site. O nosso e-mail é contato@oceanaimport.com.br. Tem vou botar o site também aqui no descritivo do podcast. Tem o telefone do nosso assistente comercial, que é uma única pessoa, mas ele sempre filtra e passa tudo para mim e eu faço todo o atendimento, que é o 47 99621 0228. E Instagram? @oceanoimport. Muito fácil. E assim, o principal qual é a burocracia para comprar da Oceano Import? Eu preciso do seu contato, né? Faça contato conosco, seu e-mail, telefone e o número do CNPJ. O restante, a nuvem cuida de todo o resto. Então é muito simples, não tem muita burocracia e a gente busca ser bem fácil e eficiente e fino trato para concluir. Aí. Direto objetivo. É isso. E eu queria dar outro depoimento. Esse vinho tá outro. Deixa eu ver. Esse vinho se transformou na taça. Eu amo Cabernet Franc, né? Essa fruta, essa elegância, rusticidade, esse toque, não é o vegetal, mas o vegetal no ponto. E que vinhaço. 2021, Cabernet Franc, que na minha opinião, né, hoje está super em alta a Cabernet Franc argentina. Mas você tem que provar o Cabernet Sauvignon. Eu, na verdade... Eu provei na ProWine. Na ProWine, né? ProWine provei. Porque a Andrea, ela mesmo fala pra gente, né, que o melhor quartel dela, que o quartel 2 é o bloco, né, do vinhedo. E aí ela falou assim, nosso melhor quartel é o de Cabernet Franc. Do Cabernet Sauvignon, desculpe. Então, mas não vai faltar oportunidade de a gente provar. Com certeza, outros. Então, pessoal, mais uma vez obrigado pela presença aqui, ó. Eu vou deixar mais na taça, porque depois a gente vai jantar e é bom que no vinho a gente não faz amigo bebendo leite. Então, eu vou degustar isso que vai ficar na taça, a gente vai fazer uma degustação de uma linha incrível de verdes, de brancos, né, de rosés e brancos, né. Eu também degustei... Tu tá trazendo ainda o espumante do verde? Não. Nossa. Essa foi uma linha descontinuada. Nossa. E foi um dó no coração. Nossa senhora, aquele espumante
era incrível. Não, ele é. Muito legal. Mas é bom porque agora vamos ter que ter curadoria bico fino, né, Isa? Não, mas é que assim, ó, sabe o que que é, cara? Desculpe, né? Eu sou Não, muito, que isso. muito transparente, muito sincero. Assim, ó, tem lugares que você vai negociar que os vinhos são maravilhosos. Pena que as pessoas não são. É isso aí. E isso daí Falei. estragou um negoção e foi um tiro no pé para eles, mesmo estando com um pequeno que nem a gente, porque o cara tá acabando com o mercado aqui dentro e com um produtaço. Ele entrou no supermercado, né? Então, E só que direta. entrou por conta própria. E daí não tem gestão de categoria. Vamos lá, não conhecer o mercado e pensar no curto prazo. Faltou uma boa consultoria, né? Isso aí é bom. E isso mostra a oportunidade de nicho de mercado. É Isso muito aí. bom. Mais uma vez, obrigado por tudo, esse casal incrível, né? Esse trabalho da Oceana muito bacana. E, pessoal, não deixem aqui de dar seu like, compartilhar esse conteúdo. Toda quinta-feira nós temos aqui um podcast, terça-feira a nossa aula ao vivo, né? Acompanhem nosso conteúdo e vão compartilhar a cultura do vinho no Brasil. Um abraço, pessoal. Valeu!